Meu nome é Rafael Matos, eu sou candidato a representante dos funcionários no Conselho de Administração do Banco do Brasil. Eu acredito que é muito importante ocupar esse espaço lá no Conselho de Administração. É lá que o banco discute as grandes linhas estratégicas da atuação, o rumo do Banco do Brasil, as suas políticas de gestão de pessoas, política de crédito, política de investimentos. E é fundamental que os trabalhadores tenham uma representação em sintonia com os sindicatos e com as principais entidades do funcionalismo, na maior esfera de decisão e de representação da gestão do Banco do Brasil, que é o Conselho de Administração. Eu trabalhei na agência Freguesia do Ó, eu já tenho 13 anos de banco. Por coincidência, eu trabalhei na mesma agência que os meus pais trabalharam, em que minha mãe trabalhou durante a carreira dela inteira e se aposentou. Eu tomei posse lá em janeiro de 2001. Eu era atuante no movimento estudantil, nas lutas da juventude estudantil lá na Universidade de São Paulo, onde eu cursei História. Depois eu fui convidado por minha relação nos cursos de formação, nas assembleias do sindicato, na mobilização dos bancários, eu fui convidado a ingressar na diretoria do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Por lá eu permaneci 7 anos, construí a minha história na militância política no Sindicato dos Bancários de São Paulo. Depois eu optei por seguir a minha carreira profissional na área de gestão de pessoas do Banco do Brasil, mas nunca abandonei a militância política. Eu acho que a minha militância política e o meu conhecimento do Banco do Brasil, pela perspectiva dos trabalhadores no sindicato, só contribuiu para a minha atuação profissional na área de gestão de pessoas, por exemplo, atuando na educadoria do Banco do Brasil, atuando na área de RSA, nos programas de RSA do banco, e depois eu fui convidado para trabalhar com o diretor eleito, Paulo Assunção, diretor de administração, eleito pelos funcionários lá na Previ, e isso me trouxe muita experiência nesses últimos 3 anos sobre a gestão da Previ e o quanto essa gestão na Previ, a gestão compartilhada entre os funcionários, os representantes dos associados e os indicados pela patrocinadora, pelo banco, é importante. Isso demonstra que uma gestão compartilhada entre os trabalhadores e o patrocinador só traz bons resultados. A Previ, nos últimos anos, tem dado ótimos resultados para os seus associados. Um representante dos trabalhadores no Conselho de Administração, ele precisa ter o apoio das principais entidades de representação do funcionalismo, porque só assim ele consegue exercer um papel efetivo de defesa dos interesses dos funcionários. Ele vai poder fazer a via de mão dupla, compartilhando com os trabalhadores, com a totalidade dos trabalhadores, quais são os rumos estratégicos do Banco do Brasil e, ao mesmo tempo, podendo levar a visão dos trabalhadores no Conselho de Administração. Se ele não tem representatividade, se ele não tem apoio, se ele não tem sintonia com o movimento sindical, com os sindicatos, trânsito e diálogo com as principais entidades de representação do funcionalismo, ele não tem condições de traduzir o sentimento dos funcionários lá na administração do banco, na discussão estratégica, e ao mesmo tempo ele não vai conseguir compartilhar com a maioria dos bancários e bancárias quais são os rumos da nossa organização do Banco do Brasil. Eu tenho o apoio da Contraf, eu tenho o apoio dos sindicatos de Brasília, Belo Horizonte, no Nordeste, Recife, Fortaleza, Paraíba, o Sindicato de Alagoas, lá no Sul, nós temos colegas militantes lá em Porto Alegre que nos apoiam, em São Paulo, na FETEC São Paulo, que é a Federação dos Sindicatos de São Paulo, a FEEB também, Sindicato de Campinas. Enfim, a gente está conseguindo constituir um grande leque de apoiadores para esse projeto, que é um projeto de defesa do funcionalismo. O Banco do Brasil é muito importante para o desenvolvimento desse país. Ele tem o tamanho do Brasil, mas ele precisa atender à necessidade de todos os brasileiros. Desde o ano passado, quando o governo orientou que os bancos federais reduzissem as taxas de juros e também as tarifas, o Banco do Brasil tem atuado nesse sentido. O Banco do Brasil e a Caixa ocupam aproximadamente metade do mercado de crédito nacional. O Banco do Brasil pôde, no ano passado, ampliar o volume de crédito e ampliar o volume de serviços que ele tem prestado aos seus clientes. A crise no Brasil foi muito menor do que nos países desenvolvidos, porque nós aqui mantivemos a economia ativa, as pessoas consumindo, graças a essa política do Banco do Brasil de continuar fortemente atuando no crédito nacional. Suas carteiras cresceram, a carteira de crédito do Banco do Brasil cresceu muito, o Banco do Brasil tem uma carteira de mais de 590 bilhões, mas, infelizmente, a satisfação dos funcionários e o reconhecimento pelo esforço dos funcionários não tem acompanhado o crescimento dos seus números. A gente precisa começar a discutir a política de gestão de pessoas do Banco do Brasil. A gente precisa
começar a discutir também a interlocução do Banco do Brasil com seus trabalhadores. Essa relação vai muito mal. O Banco do Brasil precisa atuar mais fortemente na formação dos seus trabalhadores. O Banco do Brasil não pode cortar a verba de treinamento dos seus funcionários. O Banco do Brasil precisa dar estrutura para que os funcionários possam fazer com que esse banco continue crescendo, continue concedendo crédito e, ao mesmo tempo, continue intensivamente atuando na política que o governo definiu também para a atuação dele. Ou seja, o Banco do Brasil precisa continuar gerando desenvolvimento econômico e inclusão social. O Banco do Brasil implantou um plano de cargos e salários de maneira unilateral, sem ouvir as representações dos trabalhadores em nível nacional. O Banco do Brasil reduziu o salário, o Banco do Brasil excluiu direitos, e isso foi muito ruim para o trabalhador. Um representante dos funcionários no Conselho de Administração é muito importante, porque nessa hora de dificuldade de interlocução com os sindicatos, a gente precisa ir lá no Conselho e discutir, sim, política de gestão de pessoas. A gente precisa ir lá no Conselho e discutir o reconhecimento e a satisfação do funcionário. A gente precisa discutir a política de ascensão do banco. A gente precisa discutir a capacitação no Banco do Brasil. A gente precisa discutir todas as estratégias de gestão de pessoas para que o funcionário possa ser reconhecido, para que o funcionário tenha satisfação em trabalhar e, principalmente, para que a direção do banco entenda que essa organização é feita por pessoas, e só com pessoas reconhecidas e motivadas é que ela pode continuar crescendo e também executando satisfatoriamente as políticas de fomento da produção, de desenvolvimento do país. A legislação que definiu a atuação dos representantes dos funcionários em empresas públicas, ela tem uma restrição para a atuação do conselheiro do ponto de vista da discussão que ele pode fazer sobre relações funcionais. Eles estão alegando que o conselheiro ele estaria conflitado em atuar em discussões do funcionalismo. A gente conhece essa restrição, mas a gente discorda absolutamente com ela, porque senão o presidente do Banco do Brasil não poderia discutir questões de funcionalismo na medida em que ele é um funcionário do Banco do Brasil. Então a gente pretende se articular com os demais representantes estatais e discutir essa questão. E ao mesmo tempo, a nossa atuação vai debater sim a gestão de pessoas no Banco do Brasil e vai debater todos os pontos que são importantes para defender os interesses dos funcionários do banco. A ética do Banco do Brasil, ela fica prejudicada quando o Banco do Brasil deixa de olhar para as pessoas. O Banco do Brasil precisa encarar os seus funcionários no longo prazo. O Banco do Brasil precisa investir em treinamento, precisa investir em capacitação, precisa envolver o funcionário na discussão de formulação das metas, dos rumos da empresa. Ou seja, o funcionário do Banco do Brasil precisa ser muito bem treinado, precisa ser muito bem capacitado e precisa ter o esforço no trabalho dele devidamente reconhecido para que ele possa, com ética, com valores, atingir os resultados para tornar esse banco um banco de todos os brasileiros. Uma organização, ela é feita por pessoas e as pessoas precisam ser respeitadas e, acima de tudo, as pessoas precisam ter o seu esforço reconhecido. Está mais do que na hora dos trabalhadores participarem da gestão do Banco do Brasil. A eleição do CAREF é muito importante, gente, porque a gente pode envolver a maioria dos funcionários num projeto de defesa dos trabalhadores e trabalhadoras do Banco do Brasil. A gente precisa pensar diferente, a gente precisa pensar novo, a gente precisa discutir novas propostas. A gente pode sentar lá com força, com representatividade, com sintonia com os sindicatos e as entidades de representação e discutir novas propostas de gestão relativas às políticas de gestão de pessoas, de crédito, de investimento, enfim, relativas à estratégia do banco, envolvendo o trabalhador nessa discussão. Por isso que eu conto com o seu apoio, com o seu voto, com o apoio de vocês para pedir voto para os seus colegas, para discutirem que está mais do que na hora da gente pensar novo, da gente pensar diferente e da gente discutir a gestão do Banco do Brasil lá no Conselho. Obrigado.